Tito, capítulo 1, a partir do verso 5 até o verso 9. Eu não quero que, durante essa leitura, você pense, essa palavra não é para mim, é apenas para a liderança da igreja. Não, irmãos, a palavra de Deus é para todos nós. A começar por mim, estarei pregando para a minha própria vida, para a liderança da igreja, bem como para toda a igreja, porque o líder, ele é modelo para o rebanho. Tito, capítulo 1, versos de 5 a 9, diz assim: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Vamos orar mais uma vez, amados irmãos. Santíssimo e eterno Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, pela tua bendita e maravilhosa palavra. Palavra essa que nos exorta, que confronta a nossa vida e que nos chama a uma vida de santidade, a um caráter mais parecido com o nosso Senhor. O Senhor nos sonda, ó Pai. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor prova os nossos pensamentos. Como nós lemos, como nós cantamos. Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau. Guia-me pelo teu caminho eterno. Forja, Senhor, o nosso caráter por intermédio da tua palavra. Nos dá instrução, entendimento. Abre o nosso coração, Pai, para ouvirmos, para compreendermos e sermos edificados pela tua santa palavra. É o que nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, os padrões de Deus para a liderança na igreja são elevados. Essa é uma verdade básica e extremamente crucial que muitas igrejas evangélicas hoje negam ou ignoram. Os padrões do Novo Testamento para os líderes da igreja são frequentemente reduzidos, aplicados seletivamente ou simplesmente desconsiderados. Algumas congregações e denominações escolhem qualificações que pareçam mais relevantes e apropriadas para o tempo, que satisfaçam talvez as preferências pessoais e que não entrem em conflito com os padrões e práticas sociais contemporâneas. E qual o problema em tudo isso, irmãos? É que as igrejas raramente conseguem sobreviver a um fracasso na liderança. John MacArthur disse: um líder que afundou espiritualmente, doutrinariamente ou moralmente, e não é disciplinado e removido, inevitavelmente arrasta consigo muitos de seu povo. Por essa razão, nada é mais necessário na igreja do que a aplicação cuidadosa dos princípios bíblicos de liderança. Veja que o apóstolo menciona duas razões para deixar Tito em Creta. Em primeiro lugar, ele queria que o jovem pastor colocasse em ordem. O termo grego antigamente era usado para fixar ossos quebrados e endireitar membros tortos, função da especialidade médica que chamamos hoje de ortopedia.
Tito foi encarregado da tarefa de corrigir e endireitar certas doutrinas e práticas nas igrejas em Creta que se tornaram defeituosas. A frase "as coisas restantes" indica que o próprio Paulo e talvez outros haviam realizado algumas das correções que ele agora queria que Tito completasse. A julgar pelas advertências que se seguiram na carta, os problemas eram tanto morais como teológicos e envolviam a liderança. Por essa razão, o fator principal em tal correção foi nomear presbíteros em cada cidade, como o apóstolo fez, pois algumas das igrejas ali ainda não tinham a própria liderança local qualificada. Nos versos mais adiante, ele vai dizer: porque muitas dessas igrejas, se não todas, foram perturbadas por homens rebeldes, faladores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão, e porque muitas pessoas se envolveram em controvérsias tolas e genealogias e conflitos e disputas sobre a lei. Portanto, a necessidade de uma liderança espiritual sólida e de um exemplo moral era ainda mais urgente. Ambos os versículos indicam que grande parte da controvérsia foi causada pelos judaizantes, judeus legalistas, que tentaram impor os requisitos cerimoniais da antiga aliança aos cristãos. Mas o padrão do ministério de Paulo era levar homens e mulheres a Cristo, nutri-los na fé, lhes dar a perseverança da esperança eterna e lhes proporcionar líderes espirituais amorosos. Esse padrão é visto claramente no livro de Atos, depois que Paulo e Barnabé pregaram o evangelho em Derbe e fizeram muitos discípulos. Eles voltaram para Listra, para Icônia e para Antioquia, fortalecendo as almas dos discípulos, encorajando-os a perseverarem na fé e dizendo: através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E o texto de Atos ainda diz: tendo-lhes constituído presbíteros em cada igreja, depois de orarem com jejum, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Palavra grega, irmãos, presbíteros, pode ser traduzida como ancião, mas o termo já vinha sendo usado como título oficial para os líderes da igreja primitiva. E não se trata meramente de uma questão de idade, mas também o fato de que os presbíteros nomeados deveriam ter o mais nobre caráter espiritual e possuir a capacidade de ensinar. As palavras traduzidas por presbítero, bispo e pastor aparecem em várias passagens do Novo Testamento e, de modo geral, referem-se ao mesmo ofício. O pastor também é presbítero. Cada termo enfatiza uma característica do ministério e não níveis de autoridade, como defendem algumas igrejas, como se o bispo fosse maior que os demais. As qualificações para um episcopos, traduzido por bispo, que Paulo dá em 1 Timóteo 3, são claramente paralelas àquelas dadas aqui para os presbíteros. Tanto neste primeiro capítulo de Tito, quanto no capítulo 20 de Atos, os títulos de presbíteros e episcopos são usados para designar os mesmos homens. Em Atos 20 e 28, Paulo usa a forma verbal de ainda outro título, pastor, para o mesmo grupo de homens. Ele diz: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Em Efésios 4:11, Paulo une os chamados divinos de pastor, poimen, e mestre, didáscalos, como um único papel de ministério, que poderia ser chamado de pastor-mestre.
Comumente, irmãos, para distinguir a função do pastor dos demais presbíteros da igreja, nós chamamos o pastor de presbítero docente. Indica aquele que é responsável, o principal responsável pelo ensino, a docência, enquanto os demais, presbíteros regentes. E vejam, embora a designação de anciãos fosse uma das atribuições de Tito em Creta, a escolha desses homens não foi deixada ao seu próprio julgamento e critérios humanos. Em Atos 20 e 28 nós vimos, Paulo deixa claro que a escolha dos presbíteros é prerrogativa divina do Espírito Santo. O Espírito Santo vos constituiu bispos. Em Atos 13, enquanto os profetas e mestres em Antioquia da Síria estavam ministrando ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separai-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os chamei. Somente pela direção do Espírito Santo e depois de jejum e oração é que aqueles líderes da igreja enviaram Paulo e Barnabé na sua primeira viagem missionária. E durante aquela viagem, depois de lhes designarem presbíteros em cada igreja, diz Atos 14, 23, depois de orarem com jejum, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. A nomeação de presbíteros pelos apóstolos e pelos seus enviados, como Timóteo e Tito, sempre foi feita buscando a mente e a sabedoria do Espírito Santo. O seu chamado divino foi, então, confirmado pela igreja. Nos versos seguintes, de 6 a 9, Paulo menciona as qualificações divinamente reveladas e inegociáveis para os líderes da igreja. O texto diz que o presbítero ou bispo deve ser irrepreensível. John Stott diz que isso não quer dizer que os candidatos teriam de ser totalmente isentos de falhas e defeitos, pois nesse caso, todos nós seríamos desqualificados. A palavra empregada no grego aqui significa sem culpa, não passível de acusação. O presbítero não pode deixar brechas na sua vida e no seu escudo moral. O seu ofício é público e sua reputação pública precisa ser inquestionável. Calvino diz que o presbítero deve ser um homem de reputação ilibada, sem mancha. O presbítero precisa ter doutrina pura e vida pura. E aqui nós podemos observar que o presbítero deve ser irrepreensível em 3 áreas. Primeiro, na área familiar. O texto sagrado começa dizendo: marido de uma só mulher. Notem comigo que Paulo não está excluindo do ofício o homem solteiro ou viúvo que se casou novamente. Antes ele está instruindo a igreja que os polígamos e que os que se divorciam e se casam novamente por razões não amparadas nas Escrituras estão desqualificados para esse ofício. O presbítero precisa ser um homem íntegro em sua conduta conjugal. Ele precisa ser um marido fiel à sua esposa. Ele não pode ser um homem adúltero, mantendo relações extraconjugais, nem polígamo, casando-se com várias mulheres, ou que é conhecido por flertar com outras mulheres. Calvino destaca que essa cultura estava em desacordo com o padrão divino para a liderança da igreja. E o texto prossegue, irmãos, que tenha filhos crentes. O presbítero precisa ser o sacerdote no seu lar, o líder espiritual de sua família, deve criar os seus filhos na disciplina e admoestação do Senhor. Precisa orar com seus filhos e por seus filhos. William MacDonald diz que, embora um pai não possa determinar a salvação de seus filhos, ele pode preparar o caminho do Senhor por intermédio da positiva instrução da palavra, da amorosa disciplina, evitando toda forma de hipocrisia e inconsistência da própria vida. E aqui eu me lembro de Provérbios, capítulo 22, verso 6.
ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Paulo continua em seu argumento dizendo que os filhos não podem ser acusados de dissolução. A palavra grega aqui, assotia, para dissoluto, significa dissolução ou libertinagem. O homem assotos é o gastador extravagante que se entrega aos prazeres pessoais. É a palavra utilizada lá em Lucas 15, 13, para referir-se àquela vida desenfreada do filho pródigo. Aquele que pediu a herança do pai, que queria deixar a casa do pai, e ele foi para uma terra distante, e ele gastou tudo o que possuía de maneira irresponsável. Provérbios 17, verso 16 diz: de que serviria o dinheiro na mão do insensato para comprar a sabedoria, visto que não tem entendimento. O texto diz que os filhos dos presbíteros, de igual forma, não podem ser insubordinados, isto é, rebeldes, insubmissos. Eles precisam acatar e obedecer à autoridade dos pais. 1 Timóteo 3,5 diz: pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Segundo, irmãos, é preciso também ser irrepreensível na área pública. O texto sagrado diz no verso 7: porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus. A principal função do dispenseiro é alimentar o povo de Deus com a palavra de Deus. Ele é um mordomo que está à disposição e serviço do seu Senhor. Por isso é indispensável que ele tenha algumas qualidades no seu caráter e na sua vida. O texto diz que ele não deve ser arrogante. A palavra aqui no grego é soberbo, arrogante, significa literalmente satisfazer a si mesmo. Trata-se da pessoa que exalta a si mesma, que só se preocupa consigo mesma e olha para os outros com discriminação e desprezo. É aquela pessoa que obstinadamente mantém a própria opinião ou assevera os próprios direitos e não considera os direitos, os sentimentos e interesses das outras pessoas. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, porém aos humildes Ele concede a sua graça. Mas o texto diz mais: ele não deve ser irascível. É o homem genioso, esquentado, de pavio curto, que além de irar-se com facilidade, ele também fica remoendo por longo tempo a sua ira. O homem que nutre mágoas e ressentimentos em seu coração, definitivamente não está preparado para exercer o presbiterato. Esse homem precisa aprender a perdoar e ser longânimo. Mas não para aí, o texto diz que ele não deve ser dado ao vinho. A palavra aqui descreve um homem que se assenta muito tempo junto ao seu vinho. Em outras palavras, irmãos, ele bebe demais e, por conseguinte, fica escravizado pelo vinho e perde o controle dos seus sentidos. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo se colocam claramente contra a bebedeira. O apóstolo Paulo é claro quando ele escreve aos Efésios: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. É isso que eu e você precisamos buscar: estar cheios do Espírito Santo de Deus, estar cheios da palavra de Deus, estar cheios de Deus. O texto então prossegue: ele não deve ser violento. E violência aqui não é apenas física, mas também verbal. É o homem que ameaça e intimida o seu semelhante. Provérbios capítulo 3, versos 31 e 32 diz: não tenhas inveja do homem violento,
nem siga nenhum de seus caminhos, porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. Aquele que abandona o amor e recorre à violência, irmãos, em palavras e ações, não está preparado para o ministério. Pois aquele que governa os outros precisa aprender primeiro a governar suas próprias emoções, as suas ações e as suas reações. Mas o texto diz mais, ele não deve ser cobiçoso de torpe ganância. A palavra grega aqui descreve a pessoa que não se preocupa com os meios que utiliza para ganhar dinheiro, contanto que o faça. Os cretenses eram conhecidos como indivíduos extremamente gananciosos. Plutarco, referindo-se a eles, disse que se apegavam ao dinheiro como as abelhas ao mel. Precisamos ter muito cuidado com isso, irmãos, para que o dinheiro, as riquezas, a ganância, o desejo de ter, não seja Senhor em nosso coração. Jesus Cristo disse que aonde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Os presbíteros precisam ser homens despojados dessa torpe ganância. Depois de ter falado dos pecados que os líderes da igreja não devem cometer, Paulo lista uma série de virtudes que devem ornar o seu caráter como dispenseiro de Deus. Ele diz no verso 8, antes hospitaleiro. A palavra grega aqui significa amigo das pessoas estrangeiras. No mundo antigo, havia muitas pessoas que viajavam, e as pousadas e estalagens eram caras, sujas e muitas vezes imorais. E, portanto, a hospitalidade era e é uma marca dos filhos de Deus. Nós precisamos, irmãos, ter o coração, o bolso e a nossa casa abertos a serviço do reino de Deus. Em Hebreus 13 diz, seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade. Em seguida, o texto diz que deve ser amigo do bem. A palavra aqui significa amante, amigo do bem, das coisas boas ou das pessoas boas. É aquele que tem um caráter marcado pela bondade. O presbítero precisa ser um homem amante das boas ações. Precisa ver o que existe melhor nas pessoas. Ele não tem prazer em falar mal dos outros, mas tem grande deleite em dizer o bem das pessoas. É aquele que não apenas chora com os que choram, mas também se alegra com os que se alegram. O texto diz que ele deve ser sóbrio. A palavra grega aqui descreve o homem que tem domínio completo sobre suas paixões e desejos, que o impede de ir além do que a lei e a razão lhe permitem e aprovam. É como uma sabedoria prática que se reflete na aplicação da ética cristã na minha e na sua vida. Ele deve ser justo. A palavra grega descreve o homem que concede a Deus e aos homens o que lhes é devido. Ele é um homem que não usa dois pesos e duas medidas. Ele não faz acepção de pessoas nem tolera preconceitos. Ele é justo no falar e no agir. Ele deve ser piedoso. Alguém certa vez disse que Deus não usa grandes talentos, mas homens piedosos. Homens que andam com Deus. Homens que verdadeiramente amam a Deus e a sua palavra e seguem a sua palavra de maneira fiel, de modo que a sua vida reflete o caráter do seu Senhor. O texto diz que tenha domínio de si. A palavra aqui descreve a pessoa que tem completo autocontrole. Ninguém está apto para liderar os outros se não tem domínio de si mesmo. Provérbios 16:32 diz que melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade.
Mas também na área do ensino, em terceiro lugar, o líder deve ser um obreiro aprovado e que maneja bem a palavra da verdade. O texto diz no verso 9, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, isto é, a doutrina sã, a palavra fiel, sem mistura, sem mácula, sem adições. É por isso que o presbítero não pode ser um neófito, mas um mestre na palavra. Ele precisa ser um estudioso das Escrituras. Ele precisa se afadigar na palavra. A palavra precisa ser o teu alimento. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Paulo diz que os presbíteros têm 2 ministérios com respeito à palavra de Deus: edificar a igreja pela sã doutrina e rejeitar os falsos mestres que espalham doutrinas perniciosas. E Paulo prossegue dizendo, de modo que tenha poder para exortar pelo reto ensino. E aqui vejam, o poder para exortar não vem da força ou de técnicas humanas, nem mesmo do ofício que ocupamos, mas do conhecimento da verdade para aplicar corretamente as Escrituras. A exortação não é fruto de opinião pessoal, mas do reto ensino das Escrituras. E é por este reto ensino que ele tem poder também para convencer os que o contradizem. Somente o indivíduo que tem destreza na verdade, ele pode confrontar os falsos mestres, pode combater os falsos ensinos e convencer aqueles que contradizem a palavra de Deus e que perturbam a vida da igreja. Amados irmãos, a gente olha para um texto como esse e pensa, quem é assim? Quem possui todas essas qualidades perfeitamente? Certamente nenhum de nós. Certamente nenhum de nós. Todos nós temos problemas e dificuldades em diversas áreas em nossa vida. Se pensamos que somos perfeitos, esse é o primeiro passo para a queda. Isso porque a soberba precede a ruína e a altivez do espírito, a queda. Esse texto, sim, nos dá uma orientação do que devemos buscar em nossos líderes, mas esse texto também deve nos manter humildes, ao reconhecer a nossa pequenez, as nossas falhas, a nossa incapacidade, e olhar para aquele que é o supremo pastor da igreja, aquele que é perfeito, santo, cheio de glória, majestade e poder, que chama homens para cuidar da sua igreja, do seu rebanho, do seu povo, a qual ele comprou com seu próprio sangue, e ele trabalha em nossa vida e nos capacita a cada dia para este ministério. A cada dia nós somos trabalhados pelo Senhor e pela palavra do Senhor. Deus não está à procura, irmãos, de grandes talentos, mas homens que digam: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Feche seus olhos e vamos orar. E faça um autoexame nesse momento, nessa oração. Como falei no início, essa palavra é para mim, essa palavra é para toda a igreja, para todos os crentes. Esse é o modelo bíblico a qual o Senhor nos chama a seguir. Essa é a vida, o caráter piedoso
a qual o Senhor nos chama e que todo crente deve buscar e que causa um mau testemunho quando qualquer crente não segue esses princípios. Quando qualquer crente é irascível, é amigo não do bem, mas de contendas, e que com uma língua afiada fere e machuca pessoas, e prejudica assim o corpo de Cristo, e enfraquece a igreja. Quando é soberbo, arrogante, quando somos impacientes e nutrimos mágoas e raiva em nosso coração. Nesse momento, irmãos, precisamos dobrar os nossos joelhos e nos arrepender diante do Senhor. E pedir ao Senhor perdão e que nos ajude e trabalhe em nossa vida, em nosso caráter. Para que a nossa vida possa refletir o caráter do nosso Senhor. Para que possamos ter um andar santo. Para que através do nosso testemunho outras pessoas sejam ganhas para Cristo. E possamos inspirar um bom exemplo para aqueles que nos seguem. Ajuda-nos, Senhor. Sem Ti, nada podemos fazer. Mas com o Senhor, nós sabemos que o Senhor mesmo, a cada dia, nos aperfeiçoa, trabalha o nosso coração e na nossa vida. Faz isso para a glória do Teu próprio nome e para o bem da Tua igreja. É o que nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.